Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de janeiro. A pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, Supremo autoriza o cumprimento de mandados judiciais em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi um dos alvos. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Justiça de São Paulo condena o empresário Tiago Brenan a 8 anos de reclusão. Operação Federal fecha garimpos ilegais que colocavam linhas de transmissão de energia em risco no Pará. E você vai conhecer uma iniciativa inspiradora da Justiça de Minas Gerais para incentivar a prática de esporte a menores infratores. A pedido da Polícia Federal e com parecer favorável da PGR, o Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi um dos 10 alvos da ação. Hoje pela manhã, ele prestou depoimento à Polícia Federal. Veja na reportagem de Evene Araújo. Esta é a primeira vez que um parlamentar é alvo de busca e apreensão na Operação Lesa Pátria. Um dos mandados foi cumprido no gabinete de Carlos Jordi, na Câmara dos Deputados. Segundo as investigações, Jordi, que pertence ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é suspeito de participar da articulação de manifestações em rodovias fluminenses contra o resultado das eleições de 2022. No pedido de autorização dos mandados judiciais, a Polícia Federal aponta a ligação do deputado com Carlos Vitor de Carvalho, liderança da extrema-direita na região metropolitana do Rio, preso pelos atos de 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, a relação entre eles ultrapassa o vínculo político. O parlamentar, além de orientar, tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o fato de ter havido contato entre Carlos Jordi e Carlos Vitor, enquanto ele estava foragido da polícia em razão do 8 de janeiro, é suficiente para justificar a necessidade de que o parlamentar seja investigado. Na troca de mensagem por um aplicativo de celular, Carlos Vitor é CVC e o político aparece como Jordi. Eles falam: "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo." "Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?" "Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar." Os agentes da Polícia Federal também estiveram na casa de Carlos Jordi, em Niterói, município do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o deputado publicou um vídeo sobre o caso. Ele se defendeu das acusações de estimular manifestações antidemocráticas. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados judiciais expedidos pelo STF. 8 no Rio de Janeiro e 2 no Distrito Federal. Esta é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, uma ação permanente para investigar e punir os responsáveis por promover a invasão aos prédios dos 3 poderes no ano passado. São apurados os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Até o dia 8 de janeiro, foram cumpridos 97 mandados de prisão preventiva e 313 de busca e apreensão. No total, foram apreendidos mais de 11 milhões de reais em bens dos investigados. Numa outra operação, a Polícia Federal fechou no Pará garimpos ilegais que colocavam linha de transmissão de energia em risco. 7 pessoas foram presas. As informações com o repórter Pablo Lemos. Atenção, explosão! Os pontos de garimpo ilegal de ouro funcionavam em áreas de preservação, em Igarapé Gelado, na cidade de Parauapebas, e Rio Novo, em Curionópolis.
Nesse último município, a atuação dos garimpeiros colocavam em risco até as linhas de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os cabos que levam a energia para todo o país por meio do Sistema Interligado Nacional passam por 4 estados: Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Em Parauapebas, houve resistência de moradores de uma vila próxima aos garimpos. Eles bloquearam o acesso da estrada com pneus e pedras e tentaram atingir o helicóptero da Polícia Federal. Os agentes apreenderam 2 pás carregadeiras, 16 motores hidráulicos, uma draga e 3.000 litros de óleo diesel, usado para manter os equipamentos funcionando. Toda a estrutura foi destruída pelos agentes. Atenção, explosão! Outros 10 pontos que foram alvos da operação poluem rios que abastecem a cidade de Parauapebas e região. Segundo órgãos ambientais, a bacia hidrográfica por lá apresenta alto grau de contaminação por causa do uso irregular de mercúrio. O Rio Novo é o mais afetado nos últimos anos e leva a poluição ao rio Parauapebas, que fica às margens da Floresta Nacional de Carajás. Agentes da Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade se dividiram entre as regiões, que já foram alvos de operações recentes. São locais com recorrente extração ilegal de minérios, diversos deles com aplicações de sanções pelos órgãos ambientais. O prejuízo pode chegar a R$1,5 milhão. O governo de Mato Grosso entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto legislativo que suspendeu a licença ambiental de uma ferrovia. O relator do caso é o ministro André Mendonça e Marta Ferreira tem mais detalhes. A discussão envolve a licença de instalação da ferrovia estadual Senador Vicente Emílio Vuolo. O projeto tem extensão de mais de 700 quilômetros e prevê a ligação dos municípios de Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, com ramal até a capital do estado, Cuiabá. De acordo com o governo de Mato Grosso, a instalação da ferrovia vai permitir o escoamento com mais eficiência da produção de grãos da região. Só que um decreto promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa do estado recentemente suspendeu a licença ambiental para alteração do traçado dos trilhos desse projeto da ferrovia. O argumento usado foi de que qualquer mudança deveria ser discutida com a população e outros órgãos competentes. Alegam ainda a complexidade da obra e os possíveis impactos ambientais e econômicos de um projeto como esse. Após a suspensão, o governador Mauro Mendes entrou com ação no Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o decreto legislativo não é mecanismo adequado à sustação de atos administrativos como a licença ambiental, mas instrumento destinado a impedir que o Poder Executivo exorbite do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Alega que houve clara violação do princípio da separação dos poderes. Por fim, aponta que o decreto estaria colocando em risco 800 postos de trabalho diretos e aproximadamente 1.500 indiretos já alocados nas obras, o cronograma do projeto e prejuízos financeiros da ordem de R$2 milhões por dia de paralisação. O relator do processo é o ministro André Mendonça. A Justiça mandou prender o médico nigeriano Oluwatosin Tolulope, conhecido como Dr. Tosin, dono de uma clínica de fertilização na zona leste de São Paulo. Ele está sob suspeita de aplicar um golpe milionário na seguradora Sul América e de tentar fugir em meio às investigações para Angola ou para a Nigéria. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. A seguir, por determinação da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater a entrada no Brasil de sucata e material tóxico do Uruguai. Voltamos já. A 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, condenou 5 pessoas a penas que variam de 2 a 4 anos de reclusão por fraude no INSS. Os 5 réus foram acusados pelo Ministério Público Federal por crimes de estelionato e inserção de dados falsos no sistema de informações do Instituto. Segundo denúncia, entre os acusados estaria uma ex-servidora do INSS que teria sido responsável pela falsificação de dados.
Nesta quinta-feira, por determinação da Justiça, a Polícia Federal fez uma operação para combater a entrada no Brasil de sucata e material tóxico proveniente do Uruguai. Quem traz as informações é a repórter Viviane Novaes. O material que vem do Uruguai é sucata de bateria de carro e outros materiais descartáveis, como garrafas PET. Ele é vendido no Brasil por meio de notas fiscais falsas, que são emitidas por empresas de Porto Alegre e São Paulo. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nas 2 cidades e também em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal bloqueou 6 milhões de reais das contas bancárias dos suspeitos e determinou o sequestro de 3 imóveis, avaliados também em 6 milhões de reais. A operação recebeu o nome de 12 volts, numa referência à voltagem das baterias importadas de forma ilegal. Os envolvidos podem ser condenados por crimes como evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e receptação. O Tribunal de Justiça do Amazonas liberou da prisão o técnico de vôlei Valhederson Barbosa Brandão. Ele é acusado de estuprar atletas adolescentes. Repórter Pablo Lemos. O ex-técnico da seleção amazonense de vôlei da categoria Sub-16, Valhederson Brandão Barbosa, foi liberado após o vencimento da prorrogação da prisão temporária. O processo, que corre em segredo de justiça, passou a tramitar na 2ª Vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. O técnico foi preso em novembro de 2023, após ter sido flagrado dormindo na cama dele com 2 jogadores de 15 anos. Até o fim do ano passado, a polícia identificou pelo menos 17 vítimas de Valhederson Brandão. Um adolescente afirmou às autoridades que começou a ser aliciado pelo técnico quando ainda era criança. No primeiro dia de reuniões das instituições do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo que atuam no caso Braskem em Maceió, ficou definida a criação de um plano de apoio operacional para reforçar as equipes da Justiça Federal em Alagoas. Representantes da Corregedoria Nacional de Justiça e do Observatório de Causas de Grande Repercussão estão na capital, Maceió, para acompanhar os trabalhos. É lá que está concentrado o maior número de processos relacionados ao caso Braskem. A atuação conjunta da Corregedoria Nacional de Justiça e do Observatório, colegiado composto por integrantes do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, busca alternativas para acelerar o trâmite das 1.099 ações que correm no Tribunal de Justiça de Alagoas. O incidente provocado pela instabilidade do solo é resultado da exploração de salgema. 5 bairros ficaram isolados em Maceió. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação da prisão de um padre acusado de integrar esquema criminoso de desvio de verbas do Instituto São José, do Hospital Padre Zé e da Ação Social Arquidiocesana em João Pessoa, na Paraíba. Acompanhe, a narração é de Regina Souza. De acordo com o Ministério Público paraibano, Egídio de Carvalho Neto, conhecido como Padre Egídio, teria desviado recursos públicos destinados ao funcionamento do Hospital Padre José, quando na ocasião era presidente do Instituto São José, com auxílio de 2 outras pessoas investigadas. O padre é investigado por lavagem de capitais, peculato e falsificação de documentos públicos e privados, por meio de organização criminosa. A defesa alega que o padre está afastado das funções e que os bens estão bloqueados. Na avaliação da ministra Carmen Lúcia, não há ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva antes de pronunciamento definitivo do pedido pelas instâncias anteriores. Você vai conhecer agora uma iniciativa inspiradora. Em Minas Gerais, a Justiça promove o primeiro curso intensivo de natação para menores infratores. As aulas são ministradas em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Veja na reportagem de Kátia Matos. Esta adolescente nunca havia entrado em uma piscina. Em 2 semanas, aprendeu a nadar. Ela é interna da Unidade Socioeducativa São Jerônimo, em Belo Horizonte. Eu entrei aqui sem dar conta de fazer nada, agora sim eu dou dando conta de nadar. Ela e os outros adolescentes que também não sabiam nadar participam do projeto Corre Legal, um projeto que usa diversas atividades esportivas como meio de reeducação social para menores infratores.
O projeto foi criado por juízes da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Incentivar a prática de esportes foi a forma que eles encontraram para a socialização dos menores. A juíza Andréia Moll é uma das idealizadoras do projeto. Ela explica que o programa começou com uma corrida de rua. Pensou-se, a equipe de juízes da Vara Infracional em alguma atividade que pudesse tirar os adolescentes de dentro das unidades. E aí, a princípio, se pensou então numa corrida de rua, que é um esporte democrático, que basta um tênis, uma blusa e os meninos poderiam correr nas ruas de Belo Horizonte. Agora, os adolescentes praticam outras modalidades esportivas. Os adolescentes, eles passam uma tarde no centro de treinamento esportivo, onde são apresentadas as modalidades do atletismo. Ali naquele centro onde nós temos atletas de ponta, eles treinam ali juntos e usam de toda a estrutura desse centro de treinamento esportivo lá daqui da UFMG. O projeto tem a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG cede o espaço para as aulas e disponibiliza os monitores. Larissa e João são os professores de natação. A nossa ideia é que eles experimentem os 4 nados, borboleta, costas, peito e crawl, e possam vivenciar, ter outras experiências com piscina, ou futuramente praia, qualquer coisa do tipo, sem afogar e poder aproveitar bem. É uma experiência diferente de tudo que a gente viu, que a gente está acostumado a entrar em academias pela cidade, em que o público é totalmente diferente em relação à classe social, em relação à idade das pessoas. Então, trabalhar com esse público realmente está sendo muito agradável para a gente. E os resultados são percebidos dentro das unidades socioeducativas. Antes elas não tinham objetivo, elas não conseguiam enxergar o que elas poderiam fazer depois que saísse da unidade. Então, com o Corre Legal, elas conseguem ver essas oportunidades. A gente vê a diferença no comportamento, diferença com o tratamento com a família e também com objetivos na vida. Quando eu sair daqui, eu quero sim voltar atrás e conquistar tudo. Meu sonho é ser veterinária, mas se Deus quiser eu vou conquistar. No próximo bloco, Justiça de São Paulo condena o empresário Thiago Brenan a 8 anos de reclusão. Voltamos já. A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de indenização mínima de R$50 mil. Ainda cabe recurso. Thiago é acusado de agredir uma mulher dentro de uma academia de ginástica na capital paulista. Dos 9 processos criminais a que responde, 3 já foram sentenciados e 2 tiveram acordo homologado. O caso está em segredo de justiça. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar se a rede social Quai no Brasil promove conteúdos e perfis falsos para impulsionar visualizações e engajamento de seguidores. Repórter Viviane Novaes. A Quai é uma plataforma digital de origem chinesa que compartilha vídeos curtos. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de que postagens com informações falsas e apelativas sejam produzidas não por usuários regulares do Quai, mas diretamente pela própria rede social ou por meio de empresas de publicidade contratadas por ela, sem qualquer identificação da origem. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público depois de receber uma denúncia anônima pelo canal de atendimento ao cidadão. De acordo com o MPF, as informações coincidem com notícias veiculadas na imprensa sobre a estratégia que o Quai estaria adotando no Brasil. Os relatos apontam para práticas possivelmente abusivas da plataforma, com potencial de configurar violação dos direitos fundamentais, a informação qualificada e a segurança nas relações de consumo, e também de abalar a confiança da sociedade no processo democrático. O Ministério Público vai investigar a suposta criação de perfis falsos de órgãos e autoridades públicas brasileiras no Quai, como se fossem páginas oficiais, além da produção e circulação de notícias falsas na rede social para aumentar a audiência, sobretudo durante as eleições de 2022.
O MPF também vai analisar se o Quai buscou aumentar o engajamento de usuários por meio da veiculação de vídeos com atos de violência contra mulheres e a exposição indevida de crianças e adolescentes. No Acre, o Ministério Público Federal cobrou das autoridades mais informações sobre a imunização contra a dengue. Márcio Fontinelli. No inquérito aberto pelo Ministério Público Federal no Acre, serão acompanhadas as providências que foram tomadas pelo governo estadual em relação à vacinação contra a dengue. O MPF entrou no caso em razão do aumento de casos de doenças provocadas pelo mosquito transmissor do vírus. O próprio governo do Acre decretou estado de emergência em função da superlotação das unidades de saúde. No despacho que determinou a instauração do procedimento, o MPF citou a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS, e a previsão de que a vacinação no Acre tenha início em março. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que o filho de um servidor público que é maior de idade e tem esquizofrenia seja incluído como dependente para fins beneficiários. Os detalhes com o repórter Marco Antônio Feitosa. Em decisão unânime do colegiado, a primeira turma do TRF da Primeira Região negou o pedido da União de reforma à sentença que incluiu o filho de um servidor público maior de 21 anos com diagnóstico de esquizofrenia como dependente para recebimento dos benefícios legais. De acordo com o relator do caso, o desembargador federal Moraes da Rocha, as provas apontadas pela perícia judicial realizada apontaram que o filho do servidor público tem esquizofrenia paranoide, sendo impossibilitado de praticar atos da vida civil. O magistrado ainda mencionou que as alterações realizadas na Lei 8.112, de 1990, pelas leis 13.145, de 2015, e 13.846, de 2019, autorizam que o filho do autor receba os benefícios previstos, já que a deficiência mental ou intelectual justifica sua inclusão como dependente. A solidariedade pode ser traduzida como um sentimento de empatia pelo menos favorecido. Do ponto de vista jurídico, ser solidário é se responsabilizar pelo outro. Quer saber como praticar o voluntariado no Brasil? Acompanhe na reportagem de Evne Araújo. Depois de 17 anos fazendo trabalhos sociais informalmente, este ano o Amigos que Ajudam virou instituto. Agora, além das doações pessoais, a instituição pode receber ajuda de grandes empresas interessadas em apoiar a causa. Há cerca de 5 meses, nós constituímos o Instituto Amigos que Ajudam. Então nós tiramos o CNPJ, fomos estudar, conhecer como funcionava o meio, para fazer uma coisa profissional. Constituímos uma diretoria executiva, um conselho fiscal, um conselho de administração, para que a gente tivesse uma governança e desse mais credibilidade para que as pessoas nos ajudassem. Atualmente, a legislação brasileira permite benefícios tributários a pessoas físicas e jurídicas que queiram direcionar parte do valor pago em impostos a projetos de cunho social. Empresas podem doar até 9% do imposto de renda a fundos de apoio ao terceiro setor. Só no ano passado, segundo o Ministério da Fazenda, 774 milhões de reais foram destinados a instituições filantrópicas. Desde 1998, o país também conta com a Lei do Voluntariado. Ela estabelece as diretrizes legais para a prática de trabalhos de assistência social. O objetivo dela é incentivar a participação da sociedade civil em atividades de interesse público, sem a expectativa de remuneração. A Lei 9.608 veio única e exclusivamente para deixar isso muito claro. Então, quando alguém presta serviço voluntário, que é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física ou entidade pública, de qualquer natureza, ou instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, esse serviço não vai gerar vínculo empregatício, não vai ter obrigação de nenhuma natureza trabalhista ou previdenciária ou qualquer coisa semelhante. Essa lei veio, na verdade, mais para dar segurança e paz de espírito para quem deseja prestar e para quem deseja receber a contribuição do serviço voluntário. De acordo com a última pesquisa Voluntariado no Brasil, existem cerca de 57 milhões de voluntários ativos no país. O levantamento aponta que os brasileiros dedicam em média 18 horas por mês com trabalhos desse tipo.
74% das pessoas são motivadas apenas por fazer o bem. 11% dedicam tempo a projetos por motivações religiosas. E 9% gostam de fazer a diferença na vida do próximo. Ruth faz parte dessa parcela da população que gosta de fazer a diferença. Depois de assistir ao vídeo da organização não governamental The Street Store, criada na cidade do Cabo, na África do Sul, ela decidiu trazer a iniciativa para o Distrito Federal. A ação recolhe roupas, calçados, brinquedos e outras doações para pessoas em vulnerabilidade social. O tempo, ele é ouro, então você tem que investir naquilo que realmente vai ter um efeito para o mundo, não pensar só em você. Se todo mundo tirar um minutinho do seu dia a dia, um tempinho, uma vez no mês para participar de uma ação, você vai estar fazendo a diferença no mundo de alguém. No Distrito Federal, a estimativa do governo é que mais de 3 mil pessoas não tenham onde morar. Diante dessa realidade, voluntários do projeto Por um Sorriso passaram a fazer ações voltadas para cidadãos em situação de rua. São amigos que se juntaram e daí então a gente tem um grupo no WhatsApp de mais de 300 pessoas e cada ação que a gente lança, a gente bota lá, que nem nessa hoje de rua. Pães, quem pode doar, daí eles vão colocando. Vamos fazer um kit higiene, o valor é tanto. As pessoas vão doando o valor. Para quem recebe é muito bom, mas para quem doa é muito melhor. É um sentimento de gratidão. Então eu saí do trabalho agora, já vim aqui participar da ação e eu chego em casa com o coração assim transbordando, porque faz muito bem para mim. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.